Um bom dia a todos. Vamos aqui nesta manhã de terça-feira conversar sobre direito tributário. Primeira notícia que a gente separou para vocês é justamente essa aqui de baixo, do valor econômico, que trata da tributação do cashback. A notícia ela é bem elucidativa porque ela traz a visão das soluções de consulta da Receita Federal, que são formuladas ali no âmbito da Coordenação de Administração Tributária, que é a COSIT, que trata em sentido favorável aos contribuintes sobre a tributação do cashback. Cashback, para quem não sabe, é a nova política de milhas hoje que está estourada aí em todos os cartões de crédito. Né? Hoje em dia não se fala muito mais em milhas, em milhagem, aquele programa de milhagem que se tinha para troca de passagens aéreas, e tem-se o cashback como uma opção. Via de regra ali você gasta R$ 100 para votar um, que é o cashback tem 1%, R$ 80 para votar um, enfim, que é um cashback que varia ali entre 1,3% e 1,5%. Tem empresas ali que oferecem até 10% de cashback, a depender de onde realize a compra. Né? Recentemente entrou a Magalu aí nesse regime de crediários com propostas bem agressivas, por exemplo, quando se realiza compras na própria Magalu. Idem a XP, quando que trata não do cashback, mas do investback, né? Que todo o dinheiro que você recupera na proporção 1%, gastou 100 e volta 1, esse dinheiro ele gera um fruto ali passivo de investimento. Você pode realizar um investimento, colocar em algum fundo ou em ações, como você queira. Enfim, existem vários no mercado, o Nubank também trabalha dessa forma, trabalha na proporção, também compra-se, enfim, 1% das compras vira o cashback, ela é imprescritível. E aí, muito se discute sobre o conceito do cashback. O que é o cashback nessa visão em geral? Ele é um desconto incondicionado, ele é uma renda do próprio contribuinte. Na visão da empresa que está oferecendo, ele é ou não uma despesa passiva de dedução na declaração de imposto de renda. Então, surge uma série de discussões acerca desse benefício. E a notícia ela faz uma análise de duas soluções de consulta, uma do ano 2017 e outra do ano 2019, para analisar esse panorama e mostrar que hoje em dia o entendimento tende a ser favoravelmente aos contribuintes. O que é que isso quer dizer? Pessoas físicas que gozam, fruem do cashback, por exemplo, teve uma fatura de, sei lá, R$ 10.000, teve um retorno aí de R$ 100, por exemplo. Esse contribuinte que teve essa obtenção deste benefício não precisa considerar isso como um rendimento tributável, tá? Isso aí não seria um rendimento, não seria algo que você precisaria declarar, ao menos por hora. Essa é a regulamentação. Igualmente, muito semelhante ao que ocorria com o programa de milhagem. Né? Eu conheço poucas pessoas ali que tratavam de possíveis polêmicas sobre o programa de milhagem. O cenário ainda é nebuloso, porque a gente não tem ali sei lá, posso dizer até uma pacificação, né? Algo que pode ser modificado, mas, enfim, é algo que por hora é positivo, né? No âmbito das pessoas jurídicas, aquelas que são do lucro real, e todas essas instituições financeiras de fato são, qual é a máxima que prevalece? Né? Que o cashback que é fornecido aos contribuintes, ele serve como uma despesa que é sim operacional, uma despesa necessária para a empresa para atrair investimentos, para atrair clientes, seja uma despesa com uma visão mais de marketing, né, de algo que seja atrativo, e é visto sim como algo necessário. E tem solução de consulta do ano 2019 que essas instituições financeiras podem realizar a dedução na sua declaração de imposto de renda, lá na parte A do que a gente chama da LALU, do livro de apuração do lucro real. Tá? Realiza-se a dedução dessa despesa, sim, como uma despesa operacional da empresa. Tá? Aí algumas dúvidas podem persistir com relação a se isso é ou não uma receita financeira, que é algo que a gente pode discutir outro dia, e aguarda-se também a regulamentação da receita quando se trata do cashback em prol das pessoas jurídicas, né? Se essa receita seria ou não tributada e se sim seria ou não receita financeira, que talvez não haja muita polêmica não, porque me parece que pode ser sim uma receita financeira, tá? É... Segunda notícia que a gente traz é de que as empresas, e algo que a gente já tratou
em outras discussões nossas aqui diárias, que o STF passou a julgar, iria julgar no dia 5 de agosto, o tema que trata da tributação da taxa Selic. O caso, os leading cases que surgem, e a repercussão é muito grande, porque muitas empresas, eu falei, que ganharam a tese do século, né, que é a exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS. Será que essas empresas que ganharam essa tese do século, elas deveriam levar para a tributação a título de imposto de renda e a título de CSLL? Será que elas deveriam levar para a tributação a quantia paga ou restituída, melhor dizendo, compensada por ela quando ganhou uma ação judicial que decorre da Selic? Porque, eventualmente, todo tributo que se paga de maneira indevida ou maior, seja por força de ação judicial ou que você realizou um pagamento por uma declaração, um erro de fato na sua declaração ou na cobrança do próprio fisco, independentemente da forma que seja, toda essa quantia ela é atualizada. No âmbito federal, essa quantia que é restituída ou compensada pelo contribuinte, ela é atualizada pela Selic, que é divulgada pela Receita Federal, que não é a mesma do Banco Central, né? Há essa diferenciação. Os juros não são compostos, os juros são simples. Mas o fato é que essa remuneração do capital, do tributo que foi pago ao maior no passado, que é pela Selic, ela deve ou não ser levada para a tributação como uma receita financeira e a título de imposto de renda e CSLL. E hoje o STF passaria a discutir no dia 5 de agosto, não iniciou essa discussão, julgou e adiou o julgamento para o dia 12 de agosto, tá? É algo que vai ser decidido aí no final desta semana e a gente talvez traga para vocês, eu só traga no próximo Minuto Tributário, se houver uma decisão final, se não houver um novo adiamento, mas o STF adiou esse julgamento, tá? Que discute ali o conceito de renda. Será que preenche o conceito de renda, de receita, para fins de receita financeira a título de aumento, acréscimo patrimonial das empresas? E aí é algo que vai ser discutido pelo STF e a gente vai debater aqui de acordo com o voto de cada ministro, tá? É um tema que o STJ há muito tinha entendimento desfavoravelmente dos contribuintes. Então, seguindo a mesma lógica, se os contribuintes obtiverem êxito nessa ação, muito se espera que haja a modulação dos efeitos e, havendo a modulação dos efeitos, que seja da data do julgamento. Por isso que a notícia do valor, que é de quinta-feira da semana passada, logo após o nosso Minuto Tributário, ela retrata de que as empresas passaram a correr para a justiça para propor esse tipo de ação. E, como vocês veem aqui, esse é o extrato do julgamento, RE 1.063.187. Esse RE, que é de Santa Catarina, ele foi adiado, tá? Há um adiamento do dia para o dia 12 de agosto de 2021, tá? A próxima notícia que eu trago é algo que eu gosto bastante de discutir, que é sobre as discussões técnicas, né? É uma notícia mais teórica, mais empírica, assim, mas eu acho muito interessante ela porque ela traz uma perspectiva que muitas vezes a gente acha que pode ser resolvida, questões muito técnicas, quando tratam de SPED, quando tratam de planilhas, quando trata de obrigações acessórias que são bastante densas. E aí a notícia nada mais é do que uma julgadora do CARF, que é a Júnia Roberta Sampaio, ela dizendo que o judiciário não oferece a mesma segurança no debate técnico do que o CARF. O CARF, para quem não sabe, é o que a gente pode chamar de segunda instância no âmbito federal, no âmbito da Receita Federal. Perdeu um julgamento, houve uma autuação e a empresa recorreu, não teve êxito na primeira instância. Esse julgamento você pode recorrer com recurso voluntário para a segunda instância, e a segunda instância é o CARF. E o CARF ele trata de debates muito técnicos, então é algo que ele trata, os julgadores eles entendem geralmente da técnica de apuração, o que é que está sendo tratado ali de fato. E, enfim, independentemente de qualquer discussão que exista sobre a forma que hoje o CARF vota, se é voto de qualidade, se é o desempate em prol do contribuinte ou qualquer outra forma, o fato é que os debates eles são sim muito técnicos e no judiciário muitas vezes a gente não encontra por óbvio, por uma questão natural, assim, um juiz ou um julgador que não tem aquela aptidão para direito tributário, é natural que ou eventualmente julgou a vida toda na vara de direito penal, na vara de direito de família, qualquer coisa do tipo, você tenha essa dificuldade com a técnica tributária, que é muito difícil, é muito complexa. Hoje em dia a gente faz cursos, faz tudo para tentar dominar um pouco do que é isso e ainda assim acaba, por vezes, identificando erros e algo que poderia ser melhorado, porque o próprio sistema é sim nebuloso. Então a notícia ela é muito, para mim é muito importante, eu gosto muito desse tema porque
muitas vezes, muitas discussões é melhor se ter no âmbito administrativo, principalmente quando se trata de planejamentos tributários que são mais complexos, tá? Via de regra, são discussões que a gente gosta de leva para a instância administrativa, faz uma consulta, enfim, do que impetrar um mandado de segurança e tratar de uma questão complexa que trate de sistema e muitas vezes que sequer poderia ter sido tratada pela via do mandado de segurança, mas sim por uma ação ordinária, pela necessidade, na maioria das vezes, de haver uma dilação probatória, de haver uma perícia mesmo no próprio sistema, uma pessoa que entenda, um expert, auxiliando ali o Poder Judiciário, tá? E por fim, e também muito importante, essa notícia aí é de extrema importância, que é a possibilidade de haver, sim, um refis, tá, de débitos que são posteriores, constituídos tributários, no âmbito federal, posteriores ao PERT, que ocorreu em, se eu não me engano, outubro de 2017. O PERT, para quem não sabe, é um programa de regularização tributária que nada mais é do que tem uma ótica de parcelamento, né? Mas esse parcelamento, embora fosse genérico e tratasse de débitos até 2017, que fossem vultosos e de maneira genérica para todos os contribuintes, que poderia realizar a compensação de parte do tributo ali que está sendo devido com multa e juros, com prejuízo fiscal, com base negativa e outros créditos, tá? Esse PERT ele tende a ser reaberto, porque foi aprovado no Senado e aguarda-se hoje os 513 deputados da Câmara dos Deputados para analisar uma possível reabertura dele com pontos de modificação que estão sendo debatidos, foram muito debatidos no Senado, por isso é muito complicado trazer algo e sempre ficar rediscutindo esse algo, que pode ser modificado a qualquer tempo, mas o fato é que tem a possibilidade de vir um PERT, um PERT tratando dos débitos que foram gerados na esfera tributária, de fatos geradores que são posteriores, se eu não me engano, a outubro de 2017 até a data da publicação da lei ou um pouquinho antes, tá? Enfim, esse tema é importante porque muitas empresas, principalmente no ano da pandemia, passaram por dificuldades. E aí, o benefício vai ser muito maior para as empresas que tiveram queda, ao menos da forma que está hoje, para as empresas que tiveram queda no faturamento. Não era a forma inicial que continha nesse projeto de lei, que foi aprovado no Senado, não era a forma originária dele. Ele não tinha uma diferenciação que era muito discutida, principalmente no âmbito da Procuradoria da Receita da Fazenda Nacional. A Procuradoria era muito contra programas de regularização tributária ou parcelamentos, porque ele abre para todo mundo, contribuinte bom ou ruim, na visão da Procuradoria ou da própria Receita, que deixou de pagar tributo, às vezes era um sonegador, um devedor quanto mais, e que, por meio dessa possibilidade, acabava aderindo ali e valia a pena o adiamento do tributo, né? Você parcelava em várias parcelas com redução de multa, de juros e etc. e tal. E acabava pagando a mesma quantia que deixou de ser devida, com um ganho muito grande ao passar do tempo, né? É aquele famoso empréstimo barato. E aí, por isso, criou-se as transações tributárias que analisam individualmente os contribuintes, na maioria das vezes, quando se trata de proposta individual ou até de propostas por adesão, ele seleciona as espécies dos contribuintes que ganhará esse benefício da transação, seja por adesão ou na esfera individual, aquele contribuinte que fará uma proposta e será contemplado porque teve de fato uma queda de faturamento, um desemprego aumentou dentro da empresa dele, diminuiu a folha. E aí, essa notícia ela é importante porque trata de um parcelamento e ele trata de um parcelamento meio híbrido, que vai analisar quanto melhor as melhores condições desse parcelamento, embora ele abarque todos, elas serão única e exclusivamente para aquelas empresas que tiveram a queda de faturamento nesses últimos anos, principalmente nesse ano da pandemia, superior ou igual a 80%, tá? Que aí entrará certamente no parcelamento. Além disso, ele trazia, e aí a gente precisa ver qual vai ser a versão final, a possibilidade de se compensar parcelas de débitos já inscritos em dívida ativa com créditos decorrentes de ação judicial transitada em julgado, precatório, enfim, é algo que pode estar na versão final da lei. E aí a gente tem que aguardar direitinho a Câmara dos Deputados validar e depois ser sancionado pelo presidente para estar comentando aqui todos os pontos necessários desse projeto-lei, tá? E assim, a gente encerra mais um Minuto Tributário, já agradecendo a vocês e desejando uma excelente semana para todos. Muita paz.